Senhores vereadores, público presente, os lajadenses, a imprensa, os funcionários da Câmara, os tios, sejam bem-vindos. Vamos lá, a gente começa essa sessão de uma maneira um pouco diferente do que terminou a última sessão. E a gente sempre pede escusas, porque na realidade o trabalho do legislador aqui é fiscalizar o executivo, é apresentar propostas, enfim, visualizar o que há de melhor, o que pode ser melhorado dentro do município de Lajeado. Pois bem, a gente chega aqui com um pedido que a população tem nos apresentado a respeito da criação de um mapa constando as linhas de ônibus e os itinerários dos ônibus do município de Lajeado, que seja disponibilizado no site da prefeitura, enfim, alguma coisa semelhante para que as pessoas tenham acesso aonde transitam os ônibus. Motivo esse também, a questão dos ônibus que tem mexido bastante com a imprensa, hoje, amanhã, vai mexer durante toda a semana, porque há uma tentativa de aumento aí das passagens de ônibus. A tentativa da empresa é válida, eu acredito que não vai chegar a tanto, se chegar, enfim, mas ainda há de ser votado por essa casa, qualquer aumento que venha a acontecer. Também estamos encaminhando um ofício para o Poder Executivo, para a Prefeitura de Lajeado, pedindo para quando que se pretende, e daqui a pouco se pretende-se, consertar a escadaria da Casa de Cultura, que foi danificada, já está fazendo quase aniversário, dia 18 de junho de 2015, o veículo bateu lá, e a gente sabe que aquilo lá é um prédio histórico, e daqui a pouco a dificuldade até por ser um prédio histórico da recuperação, entretanto, a gente não pode deixar que um patrimônio público municipal acabe se perdendo em virtude de não estar se tomando providências. Recebi notícias, e de uma maneira bastante preocupada, vocês devem lembrar, no início de 2013, eu vim aqui falar a respeito da Risque e Rabisque, a escola aqui embaixo, perto da Barranca do Rio, que havia um muro havia caído, deixou de existir uma contenção, e isso representava um risco real de vida para as crianças que frequentam aquela escola. E a gente tem notado uma situação bastante semelhante lá no bairro Centenário, na escola Primeiros Passos, onde o vizinho acabou tirando, tentando nivelar o terreno, e está lá aberto o espaço para as crianças caírem, para a desgraça acontecer. O cenário está montado para a desgraça acontecer ali. É um procedimento que depende, sim, do vizinho, do lindeiro, entretanto, acredito que muito mais importante de saber de quem que é a atribuição, de quem tem que resolver aquilo ali, é a prefeitura não deixar acontecer uma desgraça com um cidadão, com uma família, enfim, que a gente sabe que qualquer problema que venha acontecer não vai ser só um aluno que vai se preocupar com isso, vai ser, sim, a questão de toda a família que está envolvida com aquela situação. Então, a gente tem notado ali uma situação bastante de risco, a questão de segurança, inclusive, justamente por não ter essa barreira de contenção, não ter um muro, não ter uma grade, não ter um esquema de segurança implementado naquela escola, durante esse final de semana houve um assalto naquela escola, foi roubado itens daquela escola, botijões de gás, outros itens, enfim, que demonstra a fragilidade que está exposta àquela escola. Enquanto for só, e aí eu digo, enquanto for só um assalto, só forem subtraídos alguns itens de lá de dentro, ainda vai lá. Mas a vida das crianças está correndo risco, então daqui a pouco, se está frágil para alguém entrar a qualquer momento, também vai estar frágil no momento de acontecer alguma desgraça, enfim, algum meliante entrar lá dentro e acabar provocando alguma coisa pior do que já aconteceu. Ainda referente à parte da educação, a gente recebeu alguma informação que possivelmente algumas escolas não receberam valores previstos, aqueles valores que são repassados de maneira trimestral para as escolas. E isso é bastante preocupante, porque quando chegou em 2013, foi alardeado, eu não digo que tenha sido errado a questão de como que foi colocado, enfim, que os pais não precisam, eles não são obrigados a pagar as escolas públicas municipais, e eles não são mesmo. Entretanto, fazer questão que eles não paguem traz um problema gigantesco para as escolas. Por quê? Porque quando você tem um filho estudando numa escola e você não contribui com R$1, com 1 centavo, enfim, para melhorar aquele ambiente, é natural que o desenvolvimento daquela escola vai ser mais lento, vai ser mais devagar. E tem acontecido. E aí, além disso, além de não ter a contribuição dos pais, além de não contar, então, com essa participação, que do jeito que era cobrada, ao que consta, era de uma maneira ilegal, que era taxado em cima do valor de salário de cada pessoa, enfim, a escola não está recebendo esse recurso que deveria estar sendo repassado bem certinho
a cada 3 meses para as escolas. E isso prejudica, sobremaneira, o funcionamento de uma escola, que daqui a pouco vai gerar problemas no andamento das escolas que têm que acabar se virando nos 30, com a questão de procurar verbas para resolver problemas que acontecem dentro dela, e a gente sabe que não são pequenos. Também estamos apresentando aí 2 projetos de lei. Os 2 focam na área de transparência pública, porque eu acredito que a gente, quanto mais explícito for o poder público, mais fácil vai ser de controlar. Aí a gente vai ter verdadeiramente toda a população com os olhos voltados para o que está acontecendo com o dinheiro da população, que é o dinheiro que é arrecadado, no final das contas, pela prefeitura, seja por meio de impostos, por meio de tributos, por meio de taxas, enfim, qual seja a maneira. O primeiro, ele fala sobre a destinação das multas aplicadas pelo Poder Executivo do município de Lajeado. E eu não estou falando aqui só multa, que geralmente a gente acaba linkando multa com multa de carro, de trânsito, enfim. Não, seria a questão da aplicação de qualquer tipo de multa. Multa ambiental, multa de construção, as próprias multas que a gente, muitas vezes, aqui faz uma conversão dentro dessa casa, a respeito de uma construção que foi feita fora do perímetro que deveria ter sido construído, ou acima do tamanho que deveria. E outro é a respeito, e aí eu fui motivado por um projeto de lei que entrou nessa casa, a respeito dos fundos municipais. Os fundos municipais, eles não constam na lei orgânica, na lei do orçamento do município. São fundos, eles estão por fora disso. E aí acaba que os senhores vereadores mesmo acabam não tendo acesso a quanto que tem de dinheiro em cada uma dessas rubricas, em cada uma dessas contas, que são os fundos municipais. E esses fundos municipais, inclusive, tem um projeto na casa que vai destinar desse fundo municipal do Condema 10 mil para algumas escolas, 10 para uma, 18 para outra, 13 para uma, enfim, assim vai indo, são recursos que são repassados. Entretanto, se a gente, os vereadores aqui, tem certa dificuldade em conseguir esses valores, eu imagino a população que daqui a pouco está vendo um problema dentro da cidade e aquele recurso acabaria podendo sanar esse problema. Seria essa a minha participação. Muito obrigado, senhor presidente.